Você sabia que o Minecraft tem uma história? História? Que maneira história? O jogo não tem nem Lá em Brasília. personagem. Como que vai ter história, doido? A prova disso é que quando você cria o mundo, de primeira parece que você tá sozinho. Mas ao longo do jogo você encontra diversas estruturas prontas, civilizações e até mesmo cidades abandonadas. E como que aquilo tudo surgiu, cara? Ué, foram os funcionários da Mojang que montaram aquilo, não foi? Claro, mas nem sempre foi assim. Capítulo 1, o começo. Há 10 mil anos atrás, a gente via surgir os primeiros relatos de vida humana. São os villagers? Na verdade, eles eram bem menos evoluídos. Ao invés de ter plantações e morar num lugar só, eles eram nômades. Vagavam pelo mundo inteiro buscando sobreviver. De manhã, eles caçavam os pobres animais que viviam pela floresta e de noite... Ah, eles tinham que correr dos mobs, né? Na verdade, não. A noite nessa época era bem diferente. Não spawnavam mobs, assim como no mundo pacífico. O problema era outro. Eles tinham que tomar cuidado com os próprios amigos deles. Pois como havia pouca comida e recursos, o roubo entre as civilizações era intenso. Nossa, que bizarro. Sim, e com isso foi formado dois grupos diferentes. Os coletivistas, que achavam que toda a comida conseguida tinha que ser dividida por todo mundo, e os bárbaros, que o que cada um pegasse era seu. Com o passar do tempo, esses grupos cada vez mais evoluíram, construindo pequenas casas de terra. Caraca, e é igualzinho ao que eu faço no começo do jogo. Pois é, pamonha. Mas de todo jeito, com o tempo, eles acabaram descobrindo o fogo. Entraram na Era da Pedra e foram cada vez mais dominando a natureza. E com as diferenças, dois reinos foram criados. O dos bárbaros, comandado José, por eu posso Rogério, entrar aí? Que é bom mesmo, coletivista tá com nada. e o Márcio, que comandava os coletivistas. Rogério peida na farofa e nunca vai vencer na gente. Eles sempre viviam em grandes guerras, principalmente depois da descoberta do crafting. Verdade! Já tinha crafting table nessa época? É uma história complicada. Uma das cientistas do reino, chamada Mãe do Probens... É sério isso? Na moral, que sua mãe tava nessa época? Escuta a história, rapaz, hein? Minha mãe era dos coletivistas, uma cientista renomada. Ela foi a primeira a aprender que abrindo o inventário e colocando madeira no quadrado, você podia refinar a madeira. Mas todo mundo sabe disso, não é descoberta pra ninguém. Ela também foi a primeira a descobrir vários crafting básicos, como tochas e corantes, que eram usadas como moeda de troca naquela época. Até que um dia ela falou o seguinte: Caraca! O que deve acontecer se eu colocar 4 madeiras no menu do inventário? Meu Deus do céu, que item esquisito é esse? Então foi a sua mãe que descobriu a primeira crafting table? pelos relatos, sim. E essa notícia cresceu rápido pela cidade. Que bruxaria é essa que a senhora construiu? Vou contar pro Márcio. Isso, de tanta fofoca, o Márcio ficou sabendo e foi conversar com a minha mãe. Que história é essa dessa tal de craft? Que troço é esse? Essa bancada aqui, ó! O que é que ela faz? Pelo que eu tô vendo, ela é parecida com a do inventário, só que bem maior. E aí, o que aconteceu? Bom, com essa super descoberta, os coletivistas começaram a dominar tudo. Não passou muito tempo e eles descobriram receitas importantes, como as ferramentas, fornalhas, comidas novas e muito mais. E pro domínio da civilização ser total, o Márcio ordenou que seus cidadãos trabalhassem em minas, com um sistema bem feito de trilhos e carrinhos, que conectava a cidade até lá, para deixar ainda mais efetivo. Ah, tipo as minas que a gente encontra hoje no jogo. Sim, mas eles tomaram cuidado. Tudo tinha que ser feito de modo que o Rogério, líder dos bárbaros, não desconfiasse de nada. Mas eventualmente ele descobriu. Meio estranho, por que será que o Márcio conseguiu tantos recursos? A cidade dele tá bem maior que a minha. Alguma coisa tá acontecendo. Vendo essa coisa estranha, não teve opção, cara. Rogério contratou o perigo, um investigador nato, para descobrir o que estava acontecendo. E em poucos dias, infiltrado na civilização coletivista, o perigo descobriu tudo. Rogério, eu sei o que tá acontecendo. Eu vi com meus próprios olhos. O que houve? Esse tem aqui, uma crafting table. Com ela, eles conseguem fazer ferramentas muito evoluídas que nós não temos. Eles nem contaram pra gente. Isso é um absurdo! Não ter contado pros bárbaros só gerou ainda mais revolta entre eles. Mas os coletivistas eram muito mais fortes. Os bárbaros conseguiram brigar. Então, não muito bem. Os coletivistas tinham espadas e armaduras de ferro, então eles conseguiram um domínio muito forte entre a sociedade bárbara. Rogério, sabendo do segredo, conseguiu alguns equipamentos para sua equipe, mas não foi o suficiente. Essa guerra acabou durando anos, e com o passar do tempo, cada vez os números dos bárbaros diminuíam. O Império do Márcio era imparável. Rogério, você nunca será páreo pra mim. Guardas, ataquem ele. Só havia sobrado Rogério e alguns cidadãos à sua volta.
peraí, mas você tava naquela época? Sua mãe não era dos coletivistas? Na verdade, não sou eu, não. É um ancestral meu. Dito isso, Rogério, desesperado, começou a fugir, junto com o restante dos bárbaros. Ele correu para as minas, que o Márcio e os coletivistas tinham criado naquela época. Pois é, mas não tem como sobreviver lá embaixo, né? Bom, eles deram um jeito. Usando ferramentas e comidas guardadas nos baús de mina pelos coletivistas, eles tinham o suficiente para sobreviver por um tempo. E usando as ferramentas que estavam no lugar, eles começaram a construir um lugar para chamar de lar. Peraí. Não vai me dizer que foi assim que surgiram as cidades antigas, né? Que tem o Arden e tal. Ouve a história que você vai entender, rapaz. Capítulo 2. Warden. Depois de muitos meses, eles conseguiram construir uma cidade inteira só para eles sobreviverem lá embaixo. Mas muitos não aceitavam isso. A gente vai ficar morando aqui embaixo? Como assim? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Você quer ir lá pra cima pra ser atacado pelo Márcio, é? É melhor morrer como heróis do que morrer nesse lugar escuro sem fazer nada. Se você tá pensando assim, então vai embora. Ninguém vai te segurar aqui não, meu filho. Mas eu sou responsável por proteger todos os bárbaros, tá ok? Quem tá comigo? Ele é bom mesmo, faz isso aí. Eu gostei. Então vamos começar a construir. E quando o Rogério olha pra baixo, ele nota um bloco misterioso. E ele meio que ficou hipnotizado olhando pra aquele bloco misterioso. Construa o quê, meu filho? Construiu o quê? Desculpa. Vamos começar a trabalhar, gente. A gente tem muito trabalho pela frente. Enquanto o tempo passava, o Rogério ficava cada vez mais obcecado por aquele bloco misterioso, que eles deram o nome de Skulk. E parecia que o Skulk estava falando alguma coisa pra ele. Ué, mas como um bloco falou com ele? Pois é, pra você ver, né? E ele falou assim: Só você pode salvar eles. E eu posso te mostrar como. Ele começou a ficar louco. Teve lembranças da guerra contra o reino do Márcio. Não, nós perdemos aquela batalha. Mas você não quer ganhar naquela guerra. É tudo que eu mais quero. Rogério ficou tão maluco que ele começou a comer o bloco. E quando ele terminou de comer, isso aconteceu. É isso, que bicho estranho esse aqui? Meu Deus do céu, corre! E o Rogério, que agora é o Warden, começa a atacar seu próprio povo com uma onda sônica que saía de seu coração. Corre! Temos monstros nos atacando. E esse foi o fim do Império Bárbaro, com seu próprio líder atacando a todos. Caramba, velho, que tristeza! Capítulo 3. Wither. Mas o que aconteceu com o Márcio? Bom, o Márcio, sem fazer ideia de tudo que aconteceu, comemorou a vitória contra o Rogério. É isso aí, nós vencemos, nós somos os melhores. Com essa vitória, o Império do Márcio continuou com sua dominação global. Passaram-se centenas de anos, desde o Império do Márcio I, Márcio II, até chegar no Império atual, pelo Márcio VII. Essa era uma civilização completamente diferente. Eles moravam em vilas gigantescas, na planície, e dominaram todos os outros biomas. Eles construíram navios gigantes de madeira para explorar novas regiões nos oceanos. Eles construíram monumentos para guardar o seu ouro e oferecer ele aos deuses que eles acreditavam, e até elaboraram em laboratório criaturas de um olho só, para vigiar invasores intrometidos. Ah, os templos do oceano, com os guardias! Faz sentido, cara! Também criaram pirâmides no deserto, com poços de água, para garantir a sede dos desavisados, templos nas florestas e muitas outras construções. Entendi. Eles que fizeram todas as estruturas? A maioria. Ainda tem umas pra depois, você vai ver, cara. Mas continuando. Márcio VII sempre buscava cada vez mais poder. E em um dos laboratórios que tinha em sua vila, o cientista Mel Chicano conseguiu sua maior invenção. Peraí, não, pô, o Mel Chicano? Sério que ele tá na história? A história é minha, rapaz, deixa eu contar. Enfim, ele fez o seguinte. Pero que passa? Foi agredido! Acendeu! Juntando obsidian num formato retangular e fogo, eles conseguiram construir o primeiro portal do Nether. Caramba, velho, o Mel Chicano criou o portal do Nether. Dessa eu não sabia. Imediatamente, o Mel Chicano foi avisar o Márcio. Pero, Marcion, venha comigo, veja o que eu criei. Me perturbou nessa hora do dia, meu checano. Que foi? Tô vendo o jogo do Vasco. É muito importante, eu juro. Tá bom, vai. Então, com isso, o Márcio foi lá ver o portal. Caramba, mas que negócio é esse, meu checano? Acabou que ninguém quis entrar no portal, pois ninguém sabia o que ia acontecer. Até que o Mel Chicano teve uma ideia. Já sei. Vou jogar um item para ver o que acontece. Caraca, esse negócio é maluco mesmo, hein, meu chicano? Simplesmente sumiu. Mas e aí, eles entraram no portal? Bom, eles ficaram com medo. Então o que eles fizeram foi pegar uma família de porcos inteira para testar o que ia acontecer. Depois de 20 porcos entrarem, eles resolveram esperar. E nenhum dos porcos voltaram. Aí, meu chicano, veja aquilo. Que passa? Eu não entro nesse portal zone. Mas peraí, como os porcos se
transformaram em zumbis. Durante as horas que eles estavam no Nether, não tinham muitas coisas para eles consumirem. Então, quando a fome bateu, os porcos começaram a consumir os fungos do Nether que estavam por ali. Juntando isso com o ambiente, acabou transformando eles nesses zumbis horrorosos. Ah, tá tudo explicado. Mas aí com isso ninguém teve coragem de entrar no Nether. Mas um pamonha teve. Um bravo guerreiro chamado Brucutu se ofereceu para a coroa para ser o primeiro a entrar nessa dimensão. Eu vou mesmo, eu faço o que eu cumpro, senhor Marciano. Marciano não, rapaz. Márcio. E com isso, o Brucutu entrou no Nether e se deparou com um exército de zumbis porcos. Jesus amado, que lugar quente! E que porcos são esses? Ele ficou mais uns 5 minutos reconhecendo o terreno e voltou para avisar o Márcio que estava tudo de boa. Seus bandos de frangote, eu atrás de boa, fiz meu trabalho. Com isso, Márcio e mais alguns soldados entraram no Nether. E de cara, eles já começaram a criar fortalezas para começar a conquistar o lugar. Ah, sim, a fortaleza do Nether. Mas o que isso tem a ver com o Wither que você falou que era o começo do capítulo? Bom, um dos soldados achou que os porcos que estavam no Nether seriam pacíficos, assim como os do mundo normal. Meio burro, né? E por isso ele tentou prender eles. Imediatamente, todos os porcos que estavam em sua volta começaram a atacar ele. E quando ele foi derrotado, uma coisa estranha aconteceu. Ao invés de só sumir, o chão em volta dele se transformou em areia da alma. E ele virou uma cabeça de esqueleto. Caraca, hein? Você não tá bem, não. Acho que ele foi de base. Que coisa estranha que aconteceu. Então Márcio pegou o resquício que tinha sobrado do soldado, as areias e o esqueleto e entregou pro mexicano. E começou a estudar a areia da alma. Pero que passa? Muito interessante. Ele tinha percebido que as areias das almas ainda soltavam partículas que pareciam a vida de alguém. Então se ele conseguiu criar um portal, será que ele podia ressuscitar as pessoas? Bom, ele começou a pesquisar. E enquanto isso, os soldados de Márcio continuavam a explorar o Nether. Quanto mais eles faziam isso, mais hostil ele se tornava. Os porcos zumbis foram se mutando. Alguns viraram quadrúpedes novamente e atacavam tudo que vinha pela frente. Outros criaram um pouco mais de consciência e começaram a construir bastiões para defender o ouro que os humanos estavam roubando dele. Ah, os Piglins! Foi assim que eles surgiram. Sim, e com essas guerras tiveram mais abates e mais material ainda chegou pro mexicano. Estou muito tristão pelas perdas, mas vou continuar meus experimentos. Então, o mexicano tentou várias combinações, tudo que ele podia, até que ele chegou a uma conclusão: colocar 4 areias das almas no formato de um T e 3 cabeças em cima. Não acredito, foi ele que criou o Wither? Então ele criou um item. Incrível! Eu me dei muito bem. E ele não se deu bem não, velho. Ele foi pro saco, ele explodiu. E com isso começou uma batalha tremenda. Inicialmente, a força da cidade foi tentar atacar o Wither, mas infelizmente parecia que ele era imparável. É impossível derrotar esse bicho. Vamos fugir. Capítulo 4. Ender Dragon. Tá, mas o que eles fizeram pra sobreviver ao Wither? Bom, pra fugir do Wither, o melhor lugar que eles poderiam ir é pras profundezas, já que pra ele chegar lá embaixo, ele teria que cavar muito, né? E lá embaixo eles criaram a... Já sei, eles criaram umas cavernas. Não, seu burro, foi a Stronghold, rapaz. Ela foi criada por eles. E na verdade, eles tiveram que se esconder lá embaixo. Não é à toa que você encontra a ferramenta pelos baús, né? Mas e o Portal do Fim? Também foi feito por eles? Ao que tudo indica, sim. O portal foi criado para conseguir fugir da opressão do Wither. Porque se você analisar, o portal é praticamente indestrutível. Ou seja, ela é a prova do Wither. E é por isso que existem os Olhos do Fim. São para que outros sobreviventes que estejam em perigo na superfície consigam encontrar o portal para fugirem do Wither. Mas quando é que eles vão entrar no The End, hein? Estão demorando demais. Bom, a Stronghold sempre teve um aspecto meio destruído. Provavelmente o Wither algum dia encontrou ela. E eles foram obrigados a entrar no The End. E é agora que a história fica mais doida. Mas já não tá doido o suficiente, não? Bom, e se eu te contar que na verdade os Endermans que você encontra por aí são os sobreviventes dessa história? Não, calma aí. Aí você tá tirando uma comigo. Tá me dizendo que o Enderman, aquele bicho altão com 3 metros de altura, com olhos roxos, que tem o poder de se teletransportar, são as pessoas? Sim, calma, tudo vai fazer sentido. Olha, ao chegarem no The End, eles se deparam com diversas ilhas voadoras e aquelas árvores estranhas. E a única espécie que viviam lá eram os dragões. Dragões? Mas existe só no The End. Exatamente, mas antigamente existiam vários deles, e todos eles foram mortos e caçados pelos humanos que chegaram lá. Exemplos disso são as cabeças de dragões espalhadas pelos barcos voadores nas cidades do End. Isso já prova que existiam outros dragões. Outra coisa são as
próprias Elydras, já que provavelmente foram feitas com as asas dos dragões derrotados. É por isso que os barcos são voadores, então, já que eles precisavam batalhar contra os dragões? Elementar, meu caro Pamonha. Mas e o último dragão? Por que ainda tá lá? Se você analisar bem, esse dragão protege a entrada do The End, não é? Não existe nenhuma construção lá na ilha principal, apenas o dragão, como se ele fosse um guardião. Então, na verdade, o dragão lá existe porque eles quiseram isso. Eles prenderam ele na ilha principal para que ele ficasse lá, protegendo qualquer ameaça que vier do portal. Outro indício disso são os cristais do End. Eles podem ser craftados, o que indica que foi criação dos sobreviventes. E se você olhar bem, eles têm as mesmas letras usadas nos livros encantados. Os cristais, na verdade, são algum tipo de magia que prende o dragão na ilha principal. Quando você mata o dragão, você praticamente está libertando ele. Por isso, quando ao matar, você ganha a conquista. Liberte o fim. Meu Deus, isso faz muito sentido, cara. Mas você ainda não contou. Como que eles viraram os Endermans? Bom, essa pergunta é um pouco mais difícil. Os primeiros a entrarem no The End provavelmente vagaram procurando algo de útil para sobreviver. Alô? Tem alguém aí? Que lugar mais vazio, cara. Doideira. E bom, uma coisa que tem muito do The End são as frutas do couro. E coincidentemente, elas te teleportam. O que esses troços fazem? Caraca, que doideira, irmão. A vibe é indescritível, meu. Quer dizer que eles conseguiram os poderes de se teletransportar pelas frutas? Exatamente, eles deviam ter comido tantas delas que absorveram esses poderes. Mas ainda não explica por que os Endermans são tão altos. Bom, isso tem uma resposta um pouco diferente. Com certeza o The End foi inspirado na Lua, tanto que a Endstone lembra muito um pedaço da Lua. E todo mundo sabe que a gravidade na Lua é diferente, né? Então provavelmente a gravidade do The End, que deve ser diferente do mundo normal, começou a esticar os corpos dos sobreviventes, para eles se adaptarem ao novo lugar. E por isso eles ficaram tão altos. Caramba! E também tem o fato que eles são os únicos mobs que conseguem pegar blocos, que fazem ser mais parecidos com a gente, né? Exatamente, tá aprendendo, hein, menino? Mas você não tá se esquecendo de alguma coisa, não? Eu tô? Sim! De onde vieram os Shulkers? Eles moram nas fortalezas e eles foram criados pelos Endermans. Pera, eles também são sobreviventes? Não, tonto. Na verdade, os Shulkers parecem ser uma criação, como se fossem um golem. Isso explica porque eles viram baús. E também porque eles estão protegendo as fortalezas, que são dos Endermans. Porque eles obedecem aos Endermans, que são os antigos sobreviventes. Capítulo 5. Aldeões. Entendi. Mas o que aconteceu com a civilização? Como que a gente tem village hoje em dia? Então, você lembra do Rogério e a sua comunidade? Houveram sobreviventes da batalha contra o Ordem, que se esconderam na cidade ancestral, apesar de toda a guerra. Sério? O que aconteceu com eles? Bom, eles viveram em harmonia por muito tempo, mas você lembra que o Wither ainda estava lá em cima? Não acredito. Eles estavam debaixo da terra? Não tem como o Wither ter ido pra lá, né? Tu esqueceu do caminho da mina, rapaz? Então, como o Wither não conseguiu chegar no pessoal que foi pro End, ele ficou vagando pelo mundo em busca de mais coisas para atacar. Até que depois de mais de 1000 anos, por coincidência, ele passou por cima da mina e sentiu o cheiro dos sobreviventes lá embaixo. Que doideira! O Wither com sede de sangue foi lá pra baixo na hora. Os sobreviventes... Caraca, seu tataravô tá vivo? Não é meu tataravô não, rapaz. É meu pai mesmo. Porque eles sobreviveram por mó tempão, lembra? Enfim, os bárbaros desesperados com a vida do Wither começaram a correr pra tentar sobreviver. E como eles estavam perto da cidade antiga, óbvio, o Ordem ouviu. Com isso, para sorte dos cidadãos, começou uma batalha louca de Ordem contra o Wither. De começo, como o Ordem não conseguia acertar o Wither, parecia que o monstro ia levar a vantagem. Mas não muito tempo depois, o Ordem lançou seu primeiro ataque supersônico, deixando o Wither desnorteado. Com isso, o Wither deu bobeira, acabou abaixando, daí foi só um tapa na cara do Ordem e ele foi de base. Que doideira, mas e aí? O que aconteceu com o povo bárbaro? Então, depois da vitória do Ordem, o povo subterrâneo sabia que agora era seguro voltar pro mundo normal. Mas como eles sabiam que o outro povo tinha ido tudo pro The End? Não é porque eles estavam debaixo da terra que a fofoca não rola solta, filho. Dito isso, eles voltaram pra superfície e viram o mundo destruído que os coletivistas tinham deixado. E com isso, meu pai, líder dos bárbaros restantes, tomou uma decisão. Vocês viram o que eles causaram? Tudo isso foi culpa dessa coisa estúpida de querer estudar tudo e conquistar tudo. Nós, povo bárbaro restante, não seremos mais assim. Decreto que a partir de hoje, iremos consertar o mundo e viver pacificamente. É isso aí, ele faz o que cumpre. Isso Ele é bom mesmo, faz é isso aí. Eu gostei, é isso aí, é bom mesmo. E agora, o que aconteceu com eles? Bom, eles passaram anos reformando todos os desastres que o Wither causou. E depois de tudo reformado, eles decidiram construir vilas. Só que teriam uma ideia diferente. Se a gente nunca sair daqui, não vamos correr risco de aparecer monstros assustadoras ou virar monstros assassinos. Estaremos seguros para sempre. É isso aí, ele faz o que cumpre. Ele é bom mesmo, faz é isso aí. Eu gostei, é isso aí, é bom mesmo. E o povo
povo concordou com isso. Para garantir essa segurança, eles utilizavam uma nova tecnologia, golems de ferro, que os protegem durante a noite de qualquer perigo. E de dia eles só ficariam nas vilas, lá tinha de tudo: alimentação, profissões, moradia e lazer. Se eles não saíssem de lá, não teria risco do povo deles ser extinguido. E para garantir isso, todo tipo de roubo e quebra das regras é banido com a expulsão da vila. Ah, pera, os mercadores vagantes são os villagers expulsos? Alguns sim, outros viraram os pillagers. Como assim? Me explica essa história. Capítulo 6, Pillagers. Todos os primeiros habitantes da vila sabiam do fim trágico que seus companheiros sofreram, então eles não ousaram sair de lá. Mas com o passar das gerações, cada vez mais apareceram pessoas que resolveram questionar essa ideia. Será que esse negócio da vila é bom mesmo? Muitos questionaram, mas ninguém quis sair da vila, até que uma pessoa tomou uma grande decisão. Quem foi? Eu vou contar do começo. Esse é o Flávio. Quando criança, ele sempre se interessou em ciência. Sempre que pôde, ele se infiltrava nas livrarias para poder ler, tentando criar poções. Sai daí, filho. Já falei pra você que tu não tem que ficar mexendo nessas coisas. Qual foi, mamãe? Deixa eu mexer nas coisas. Já falei que não. Cai fora. Tá bom. Com o pessoal proibindo, ele ficou cada vez mais interessado com esse tipo de assunto e acabou criando algumas poções dentro de casa. Só que a mãe dele acabou descobrindo. Ah, filho, já te falei pra você não mexer com esse tipo de coisa. Me dá isso aqui tudo. Daí ela tirou tudo do Flávio. Me devolve, mãe. Por favor, me levou mó tempão pra fazer isso daí. Não, e você tá de castigo. Nunca mais vai mexer com isso. Flávio cresceu muito bravo com isso. Não viu outra solução fora fugir da vila. Então, numa manhã, com ninguém olhando, ele fez isso. Começou a caminhar. Caminhar o mais longe que ele podia. Antes que ele percebesse, já tinha ficado de noite e alguns monstros começaram a atacar ele. Desesperado, Flávio pegou os materiais que ele tinha e começou a montar uma casinha de gelo para sua proteção. Sobrevivendo às noites ali, ele resolveu ampliar a casa, criando uma área subterrânea que seria feita para experimentos. E foi aqui que tudo mudou. De tantas poções que ele usou, sua pele ficou cinza. E agora, com todo o conhecimento que ele adquiriu, ele só tinha um objetivo: vingança contra os villagers. Caraca, mas como ele se vingou? O que ele fez? Bom, durante a noite, ele aproveitava para ir secretamente na Mamãe, vila, e sempre aquela usando que você demônios disse pra que ia conduzir fazer? alguns experimentos. De tanto criar poções, ele conseguiu uma receita especial. Sim, é isso que eu queria. Chegou a hora de usar no seu teste. Pelo amor de Deus, São Flávio, faz isso comigo não. Toma! Que isso? Que negócio é esse que eu tô sentindo? E o que vai acontecer com ele? Depois de 2 minutos, ele virou um pillager. Essa poção fez o que cumpriu. Agora você é meu aliado. Sim, chefe. Com esse sucesso, Flávio decidiu sequestrar ainda mais villagers. Transformou todos eles não só em pillagers, mas também em vingadores. E acabou formando um exército para exercer sua vingança. Só que, óbvio, eles não ficaram contentes em morar só naquele igluzinho, né? Então eles criaram mansões gigantescas no meio da floresta para abrigar todos eles. E lá era onde o Flávio executava seus piores experimentos. Um dia, misturando ouro, esmeralda e torta de abóbora, Flávio conseguiu criar um totem da imortalidade, algo além da compreensão deles. Além disso, ele ficou com inveja dos aurongorens que os villagers tinham. Então, com alguns experimentos em cavalos, criaram sua própria máquina de guerra, os Devastadores, que destroem vilas inteiras. Para garantir a dominação global e ver o que as vilas estão fazendo, eles também criaram torres de vigilância em todo lugar que eles achassem necessário. Entendi, daí eles explicaram. Na verdade, não. No meio dessa guerra, surge você, o jogador, que tem que fazer o necessário para ficar forte e decidir o que fazer com esse mundo. Quer saber? O culpado disso tudo foi seus familiares. O pai fez aquilo com os filhos, seu tataravô transformou tudo em ordem. Você vai morrer. Então é isso. Tchau. Você encontrou os 3 problemas escondidos? Não, foram esses lugares que eles apareceram.